tava me sentindo muito cansada e algumas coisas estavam acontecendo, umas coisas meio estranhas. E eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra me ajudar a me proteger. E foi quando eu fui fazer a iniciação de Reiki. Na sintonização, as coisas começaram a acontecer e eu recebi a visita de uma senhora que naquele momento ela não se apresentou, ela apareceu para mim como uma senhora com os cabelos grisalhos, o vestido rosa, e ela fez literalmente um ritual de iniciação comigo. Hey deusas e deuses, eu sou a Mari Zucarino e hoje é um vídeo muito especial. Eu vou contar para vocês a minha trajetória, como vocês viram aqui no título do vídeo, de evangélica a umbandista. E esse é um especial, porque no dia 12 de fevereiro eu completo um ano dentro dessa religião maravilhosa. Bom, para contar direito essa história para vocês, eu preciso dizer que desde pequenininha eu tive algumas influências, assim, diversas de espiritualidade. Para quem não sabe, eu sou uma criança adotada, quer dizer, uma adulta adotada, mas eu fui uma criança adotada. E isso é importante para dizer para vocês que eu tive diversas influências, né? Então, o meu pai biológico, o Nelson, ele sempre foi assim, espiritualista, muito livre, ele sempre falou de fraternidade branca, mãe d'água, mãe terra, cristais, good vibes. E isso tem, né, vocês podem ver, uma influência muito grande sobre a minha espiritualidade hoje. Além do meu pai, eu tive a figura da minha irmã adotiva, que quase foi minha mãe, mas isso é outro babado. A minha irmã frequentava um centro kardecista e eu ia muito com ela nesse centro. Além de frequentar, ela também era voluntária, então a gente tinha aqueles momentos na creche, cuidando das crianças. Eu ia para os encontros das crianças também, isso bem pequenininha, gente, bem novinha. Eu devia ter, sei lá, vou chutar aqui uns 4 anos, 5 anos, bem miudinha mesmo. Por outro lado, a minha mãe adotiva católica, então tinha esses elementos do catolicismo, mas ela nunca foi muito de frequentar. Mas tinha esses elementos. Tinha também uma tia que já faleceu, que é a Cida, e ela sempre foi muito conectada com umas coisas diferentes, com Buda, com astrologia, cartas, várias coisas assim, que hoje são muito presentes na minha vida, né? E em determinado momento eu acabei entrando para a igreja evangélica. O meu pai adotivo começou a frequentar a igreja evangélica e eu gosto de brincar que eu era aquele bonequinho agarradinho. Vocês conhecem? Vou pedir para a Lu deixar aqui, nossa editora maravilhosa, um agarradinho, porque se não é da sua época, você vai ver o que se trata. Eu era o agarradinho do meu pai, onde ele ia eu tava junto, sabe? Então ele começou a ir para a igreja evangélica e eu comecei a gostar muito de ir também, porque tinha o grupo das crianças e tal, tinha umas músicas e, enfim, era divertido estar ali com outras crianças. Só que chegou uma certa idade que eu tive que escolher, porque dentro da igreja evangélica, e eu já queria abrir um parênteses, que nesse vídeo eu não vou falar mal de nenhuma religião, nem tão pouco da igreja evangélica, porque eu sou grata a muitas coisas que eu aprendi lá dentro. Eu tenho bases hoje muito sólidas que foram aprendidas lá. Eu vou relatar para vocês as minhas experiências e essa é a minha história, tá? Então, assim, quem não se sentir confortável, não gostar e tudo, vai procurar outro vídeo, porque aqui é a minha história real. E aí, voltando para cá. Em determinado momento, eu fui convidada ali dentro da igreja evangélica a decidir o que eu queria. Então, muito nova, eu tive que optar. Eu queria ser espírita ou eu queria ser evangélica. Mas as duas coisas eu não podia continuar fazendo. E foi uma fase assim que eu parei, pensei muito bem, porque eu já tinha, por exemplo, cartas que eu jogava com 7 anos. Eu ganhei um baralho das cartas da Sakura Card Captors. Você que conhece, é um anime.
e ela tinha as cartas Cole. E nessa época, sabe aqueles fascículos, aquelas coisas de banca de jornal que você ia colecionando, aí toda semana saía um kit novo? A minha irmã conseguiu montar para mim esse combo da Sakura, e eu tinha as cartas. E tinha um livrinho que falava do significado das cartas, enfim. Quando eu vi, eu estava jogando tarô para as minhas amigas da escola. Vocês vejam como isso é algo que o espírito ele já traz, né? A gente traz a nossa bagagem, a nossa história, os nossos elementos, enfim. Então eu me vi assim, tá, então eu preciso tomar uma decisão, ok. E naquele momento fazia mais sentido para mim ficar na igreja evangélica, até porque eu morava com os meus pais adotivos, só para contextualizar para vocês. E passava tempo, tipo fim de semana, com a minha irmã, que na época morava em Ipanema. Eu sou do Rio de Janeiro. E os meus pais biológicos, eles não me criaram. Então com meu pai eu tinha um contato assim, eventual. E a minha mãe biológica, nessa época, a gente não tinha contato. Tivemos um breve contato assim, mas foi muito pontual e depois paramos de ter contato de novo, tá? Então só para vocês entenderem mais ou menos qual era o cenário, porque eu sei que são muitos personagens nessa história e às vezes fica confuso. Então assim, era muito mais simples para eu realmente frequentar a igreja evangélica, porque ela estava ali, era mais próxima, meu pai ia sempre, eu como agarradinha do meu pai, eu queria ir onde ele estava. O pai é adotivo, né? Aquele parênteses aqui. Bom, e então eu fiz essa escolha. Na época eu me desfiz das cartas que eu tinha e meio que bloqueei todas as outras informações que eu tinha, porque se você já foi na igreja evangélica, se você conhece a doutrina, ela não acredita em reencarnação, não acredita em inúmeros elementos espirituais, espiritualistas que outras linhas acreditam, né? E aí eu comecei o meu processo lá dentro, comecei a estudar a Bíblia, cheguei a fazer um pouco de curso de teologia, passei alguns anos ali dentro da igreja, mergulhada realmente na doutrina. Eu tentava de todas as formas seguir à risca aquilo que era ensinado. Só que é muito complexo, né? Porque quando a gente fala de tempos atuais, muitas daquelas regras não se aplicam aos dias de hoje. A gente acaba ficando muito limitado. E eu, enquanto criança, dava certo. Mas conforme eu fui crescendo, eu comecei a ter alguns conflitos, né? Eu queria namorar, eu queria ouvir outras músicas e nada disso era permitido dentro da igreja específica, da doutrina específica que eu seguia, tá? Eu era de igreja pentecostal, eu era de uma Assembleia de Deus. E aí a gente tem outra informação que é super importante. Eu tinha o meu pai adotivo dentro da igreja comigo, e eu tinha um casal de tios que eles eram como se fossem os pastores da igreja. O meu pai, ele era diácono, e eu tive alguns cargos em momentos diferentes na igreja também, mesmo sendo bem jovem, tá? Eu sempre fui meio assim, pra frente, sabe? Claramente não sei das gírias atuais, eu ia falar pra frentex, olha que absurdo. E aí, desde muito nova, algumas coisas aconteceram, assim, que são os traços mediúnicos, né? Então, muito pequenininha, eu via muitas coisas, eu via sombras passando, espíritos passando. Dentro da linha que eu seguia, a gente tinha essa parte pentecostal, que é você receber o Espírito Santo, né? Línguas estranhas, são coisas bem da religião mesmo. E eu era essa pessoa, gente. Eu fui batizada nas águas, eu fazia pregações dentro da igreja, só não era muito boa de cantar, porque até hoje não é muito meu forte, né? A gente cantava no coral, mas não ia muito adiante, né, nessa parte musical. E aí eu tinha aquelas revelações, fazia profecia, enfim, coisas que hoje eu entendo que fazem parte da minha mediunidade e que já se manifestavam desde muito novinha lá na igreja. E aí, um comentário aqui, é interessante que a espiritualidade, ela se manifesta na nossa vida dentro daquilo que a gente conhece,
normalmente, né? Eu sei que existem outras histórias. Então, a minha espiritualidade, os meus guias, todo mundo já se manifestava dentro da igreja evangélica, dentro do que era possível naquele cenário, naquele ambiente, né? E mais tarde, isso foi se desenvolvendo de outras formas. Então, eu era essa pessoa dentro da igreja, muito participativa, com a espiritualidade, assim, bombando e muito dedicada sempre a fazer aquilo dar certo e a seguir à risca o que tinha ali. Mas, claramente, não deu muito certo, né? Quando eu fui me tornando adolescente, eu fui percebendo algumas coisas e eu comecei a questionar muitas coisas, porque dentro da igreja acontece muito de eles te darem, olha, tá aqui, esse aqui é o livro, essa aqui é a verdade, é isso, segue isso e acabou. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu queria estudar, eu queria entender, eu queria perguntar. E isso começou a gerar alguns conflitos, né? Eu nunca gostei muito de conflito. Então chegou uma hora que eu parei de perguntar, mas dentro da minha cabeça esses questionamentos estavam ali, aquelas interrogações elas continuavam. E aí eu li um livro, isso foi muito marcante pra mim, que foi o Código da Vinci. Não sei se vocês lembram que teve uma época que isso estourou. Eu li esse livro e a minha cabeça fez assim. Falei, cara, e se isso tudo fosse verdade? Porque pra mim fez muito sentido um Jesus mais humano, um Jesus que talvez pudesse se apaixonar por alguém, que talvez pudesse, sabe? Isso ficou na minha cabeça assim, reverberando, e eu falei, cara, isso faz muito mais sentido esse cara humano do que esse ser intocável, perfeito, que nunca erra, que nunca se emociona, que nunca ama. Quando, na verdade, a gente vai olhar a Bíblia, a gente vê Jesus, por exemplo, tendo momentos de fúria, tendo várias coisas ali bem humanas, né? Mas, enfim, isso não era muito explorado dentro do local que eu frequentava. O que era explorado era a ideia de perfeição. Só para, assim, vocês terem uma ideia, eu era bailarina nessa época e para as apresentações a gente usava brinquinhos, assim, bem pequenininhos, sabe? E aí uma vez eu esqueci de tirar o brinco para ir pro culto, porque eu ia para todos os cultos, né? Então eu fui para uma apresentação, acho que tipo num sábado, cheguei super tarde, fui dormir cansada, acordei super cedo no domingo para ir pro culto e esqueci de tirar o brinquinho. E eu fui chamada a atenção, porque eu estava com aquele brinquinho que não sei o que e tal. E aí aconteceu uma situação muito delicada, uma traição familiar. E eu fui procurar, na época, os meus tios, né, que eram os pastores da congregação que eu estava frequentando naquele período, para conversar sobre o que estava acontecendo. Foi um momento muito delicado, assim, sabe? Eu fui procurar ajuda dentro daquele local, que eu considerava como minha segunda casa, e o que aconteceu foi nada. Não tive essa ajuda. E percebi o seguinte, que era tudo muito rígido com aquilo que era conveniente, né? Ou seja, o meu brinco incomodava Deus, mas uma traição, não. E eu lembro que eu fui conversar com um pastor principal, assim, da sede. Na época, levei o membro da minha família e tal, que precisava estar lá. E o pastor falou na minha cara que eu era uma mentirosa, que não era nada disso, que eu precisava me converter, várias coisas. Isso pra mim foi muito sério, porque essa traição tinha sido do meu pai com a minha mãe, né? Ele traiu a minha mãe com a minha melhor amiga da igreja. E eu me senti duplamente traída, ou talvez até triplamente traída, né? Eu me senti traída primeiro pelo meu pai, porque eu me senti usada na época, porque ninguém desconfiava que estava acontecendo o caso, porque como ela era minha melhor amiga da igreja, eu estava sempre ali. E ele era um pai que estava sempre muito em cima. Então ninguém estranhou ele tá sempre indo lá nessa casa dessa minha amiga, porque eu estava lá. Então, teoricamente, ele ia lá porque eu estava lá. Mas não era por minha causa, era por causa do romance que eles estavam vivendo, sabe?
Então eu me senti traída porque eu me senti usada por essa amiga e por ele para ser a fachada. Com isso, as pessoas acharam que eu estava apoiando o casal o tempo todo, quando na verdade eu não sabia de nada que estava acontecendo. E depois eu me senti traída pela religião que eu tinha escolhido, porque na hora que eu precisei dessa rigidez toda, que eu precisei de alguém com pulso firme para colocar ordem na situação, isso não aconteceu. E também me senti traída por Deus naquele momento, porque toda a dedicação, tudo que me era exigido, todas as broncas que eu levei por coisas assim ridículas, e Deus não estava vendo aquilo, sabe? E lembra que eu falei para vocês que eu era uma agarradinha com meu pai, né? Então foi muito traumático para mim. Eu só chorava. E eu peguei tudo isso. Eu peguei a relação com meu pai, que ficou muito ruim, porque na época ele me contou o que tinha acontecido e eu não apoiei, né? Eu entendi que eles tinham uma relação complicada, meu pai e minha mãe, e que talvez alguém pudesse se apaixonar por outra pessoa. Só que eu não conseguia conceber a ideia da traição, sabe? Em especial, acho que por ele ser tão rígido sempre, por ser um grupo, não vou falar da religião como um todo, mas vou falar assim, daquele grupo ali religioso que eu tinha convívio, que julgava muito os outros, que apontava muito o dedo para as pessoas, sabe? Essa pessoa tem que se converter, essa pessoa tem que aceitar Jesus como o Salvador e tudo mais. Então, assim, estavam sempre apontando muito as falhas das pessoas. E aí aquilo não deu liga pra mim, sabe? E me machucou profundamente. E até aquele momento, tudo que eu conhecia de Deus realmente, né, a minha base do que era Deus, estava associada àquela doutrina, estava associada à religião. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com Deus, juntei, taquei dentro de um saco e joguei fora. E aí começa uma outra etapa da minha vida, né? Porque eu sempre, desde muito pequenininha, tinha esse contato com Deus, essa conexão. E se você tem essa relação com a espiritualidade, você sabe como é um porto seguro, né? É como se você tivesse sempre a quem recorrer, a quem pedir ajuda. Você consegue ter fé nos momentos mais complicados da sua vida. Você faz uma oração, você canta um louvor. E que fique claro, eu nunca deixei de acreditar em Deus, mas a minha sensação é de que Deus não olhava para mim mais. Ele estava ocupado com outras coisas, sabe? Eu comecei uma das fases mais complicadas da minha vida de verdade, assim. Foi muito desafiador. Daí em diante foi quando eu tive meu filho, eu fui mãe na adolescência, né? Então eu engravidei com 15 anos. Passei por um relacionamento extremamente tóxico, abusivo, muito também cheio de reviravoltas. E é o que eu falo pra vocês, tudo isso sem a figura de Deus, do Criador, da espiritualidade. Eu também parei de ver as coisas, de sentir as coisas, porque nós não somos escravos da nossa espiritualidade, não é assim que funciona. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Quando eu decidi que eu não queria mais aquilo, a espiritualidade me respeitou e se afastaram, sabe? E assim, eu entendo que existem esses altos e baixos. Hoje eu compreendo como foi importante para mim ter essa história, até para quem eu sou hoje, para quem eu me tornei. Mas se você estiver passando por alguma situação como essa, não desista da sua espiritualidade. Não desista. Deus não esquece ninguém, Ele não deixa você de lado. Às vezes a gente está passando um momento tão desafiador da nossa vida que a gente olha e fala assim, cara, Deus me esqueceu. Ele não esquece. Nunca. Nunca. Hoje, eu vou chegar lá, mas hoje eu olho para trás e eu vejo como eu fui cuidada, como eu fui amada, como eu fui amparada nesses momentos, mesmo eu escolhendo me afastar. Eles me respeitaram, mas eles não deixaram de cuidar de mim. Foi um período em que, logo depois que eu me separei, eu voltei para casa da minha mãe adotiva e a gente teve uma relação muito complicada. Até por conta dessa coisa da separação, de ela ter achado que eu estava ali
apoiando aquela traição, aquilo tudo deixou a nossa relação complicada. Com a gravidez, eu ter saído de casa, foi muito complexo. E voltar para casa, se você também já saiu de casa e depois teve que voltar para casa dos seus pais, você sabe como é complicado, né? E foi bem desafiador. Eu me vi mãe solteira, me sentindo completamente sozinha, dentro de uma casa, num relacionamento muito difícil com a minha mãe. E sustentando a casa, eu era muito jovem, sustentando a casa com um salário mínimo, que na época eu acho que o salário mínimo era, sei lá, uns R$500. E aí, na época, eu me responsabilizei, eu que pagava o aluguel, que comprava comida, que fazia tudo isso com um salário de R$500. E ainda tinha que fazer as coisas do meu filho, que era um bebezinho, né? Então eu fui trabalhar muito longe, foi uma fase que eu passei muita necessidade, cheguei a passar fome. Interessante que nos intervalos, assim, eu saía mais cedo, meu filho ia pra creche, eu saía mais cedo de casa. Eu trabalhava na Tijuca nessa época, levava 2 horas, né? Pegava um ônibus, parava na praia, ficava 15 minutos ali. Hoje eu sei que eu tava me recarregando, né? Que eu tava descarregando e me recarregando. Já casada, passando então aí por uma outra transição, uma transição de carreira que tinha começado já a acontecer. Eu já era vegetariana, eu já tinha feito a minha formação em coaching. E aí eu, atendendo como coach, comecei a perceber que, assim, eu tava me sentindo muito cansada e algumas coisas estavam acontecendo, umas coisas meio estranhas. E eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra me ajudar a me proteger. E foi quando eu fui fazer a iniciação de Reiki. Na sintonização, as coisas começaram a acontecer e eu recebi a visita de uma senhora que naquele momento ela não se apresentou, ela apareceu para mim como uma senhora com os cabelos grisalhos, o vestido rosa, e ela fez literalmente um ritual de iniciação comigo. E foi quando eu voltei a ver as coisas. Lembra que eu contei para vocês que quando eu era criança eu já tinha algumas visões? Eu voltei a ver. E essa mulher, ela foi muito importante para mim, porque ela foi minha mentora durante uma caminhada aí, sabe? E eu fui me reconectando com a minha espiritualidade, porque eu fiquei muito curiosa. O próprio Reiki, né, me reconectou também com essa espiritualidade. Enfim, foram várias coisas. Eu acho que isso merece um vídeo para contar só sobre o meu despertar espiritual. Que aí eu posso entrar em detalhes com vocês. Se vocês quiserem esse vídeo, me fala, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar. Tem um cachorrinho, bebê, choramingando, eu vou pegar ele, peraí. Vem cá, meu amor. Oi, amor. Oi. Olha, essa gracinha que tava choramingando. Que beijinho gostoso, meu amor, né, Tonico? Meu amor. Gente, eu vou continuar o vídeo com ele aqui, tá bom? Enquanto ele quiser ficar aqui. Hoje eu sei que o nome dela é Jurema. E a Jurema me ensinou muita coisa, sabe? Ela foi me apresentando, ela foi se comunicando, ela foi me ajudando a abrir esses canais espirituais, que eu já tinha esses canais mediúnicos, né? Mas ela foi me ajudando muito nesse processo. Então, assim, era aquele guia de extrema confiança que eu tinha. Isso foi muito importante, porque ela ficou ali quase 2 anos me conduzindo como mentora, me ajudando nesse processo. Em determinado momento, no final do ano de 2021, no final do ano de 2021, eu tava num processo assim, queria muito conhecer algum lugar. Eu já tinha começado a sentir que talvez fosse interessante frequentar algum lugar. Eu não tinha vontade nenhuma de religião, eu era espiritualista. Então eu ia me conectando através das terapias, das meditações, vivências, adorava uma vivência cigana, várias coisas. Mas religião eu não queria mais para minha vida, nem eu nem meu marido.
porque a gente já tinha vivido muita coisa, já tinha sido muito traumático. Meu marido também teve experiências bem negativas com religião, então a gente não queria isso para nossa história, né? Só espiritualista estava ótimo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô começando a sentir a necessidade de ir para algum lugar para aprender algo novo. E eu também tinha muita curiosidade. Já tinha um tempo que eu queria conhecer um centro de Umbanda, mas eu queria um lugar que fosse de muita confiança, sabe? E aí, numa situação que eu tava fazendo uma gravação, um job como maquiadora, já tinha muitos anos que eu trabalhava nessa empresa, então eu já estava trabalhando como terapeuta, mas esse job eu ainda fazia. E aí, conversando na hora do almoço com as minhas amigas e tal, e a gente falando um monte de coisa, cada uma contando a sua experiência de espiritualidade e tal. Um colega nosso que estava ali no refeitório pegou e contou pra gente que ele frequentava um centro. E eu falei, pronto, você tem que me levar. É no seu centro que eu vou. Eu precisava era de alguém de confiança para poder me levar lá. E achei. Aí chamei uma amigona minha, falei assim, amiga, vamos comigo? E ela, vamos, claro, não sei o que e tal. E a gente marcou. Então aconteceu a primeira visita a um centro de Umbanda. Eu lembro que foi num terreiro, na época eu ficava em Vila Isabel. E quando eu cheguei, morrendo de medo, mas assim, gente, pensa no medo absurdo, porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar lá. E pensem só, a minha base religiosa era da igreja evangélica. E o que a gente aprende, né? Que macumba é coisa do capeta, que é só coisa ruim, que, enfim, um negócio horroroso. Então eu tinha muito medo de saber se eu ia encontrar um bicho lá, o que ia ter. Tô falando do meu coração, tá, gente? Eu era muito ignorante no assunto. Eu ainda sou bem iniciante, né? Mas eu era muito ignorante, como eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, são. E aí eu cheguei e comecei a sentir aquele cheiro de tipo incenso defumador. E eu falei, gostei desse cheiro, porque eu já usava os incensos em casa, já defumava a minha casa, né? Aí eu vi aquele monte de planta, aquelas coisas, aí vi o povo todo de branquinho. Sentei lá no fundo e fiquei assim, de olho no que tava pronta para ir embora a qualquer momento, gente, que fique bem claro. Eu tava assim, ó, mal sentava na cadeira direita, olhando. E foi uma gira, eu acho que eles estavam voltando aos trabalhos da casa, porque tinha tido a pandemia, né? E aí tocou para todos os orixás, e eu ficava olhando assim, eu ficava, acho que isso é tal coisa, isso aqui é o quê? Eu não sei. E tentando entender aquele ritual, aquela coisa que estava acontecendo. E essa gira, como teve todos os orixás, tocou para mamãe Iemanjá. Eu já sabia que Iemanjá era minha mãe. Eu já tinha essa conexão com ela. Para vocês terem ideia, antes de eu ir visitar pela primeira vez um terreiro de Umbanda, eu já tinha um altar cigano, eu já tinha imagem da minha cabocla, eu já tinha uma Iemanjá maravilhosa, que é a Iemanjá do meu altar, eu já tinha alguns santos católicos na minha casa também. Então eu já tinha essa conexão, eu já tinha todo um trabalho espiritual que estava acontecendo na minha vida antes de eu entrar num terreiro. Inclusive, a sensação que eu tive, tirando o medo que eu tava, de que eu sempre fui da Umbanda. Inclusive, eu lembrei aqui de uma coisa que eu não contei pra vocês, mas muito antes de eu ir visitar esse terreiro pela primeira vez, eu tive um sonho. Foi um sonho muito louco. Mas em determinado momento do sonho, uma mulher olhava bem assim dentro dos meus olhos e ela falava pra mim, você é de Aruanda. E eu lembro que eu acordei com essa parte muito nítida. Eu falei, gente, o que é Aruanda? Nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Abri a nossa amiga Google, pesquisei e descobri que Aruanda era uma cidade espiritual, né? Mas quando eu vi que tinha a ver com Umbanda, com essas coisas todas, eu falei, Deus me livre. Fechei aquele negócio e não quis mais nem saber. Por pura ignorância, medo e preconceito, né, gente? Essa é a verdade. Então, voltando para minha primeira visita, depois que tocou para todos os orixás, teve Erê, que são as nossas crianças da Umbanda, né? E foi muito curioso, assim, para mim.
Eu tive algumas conversas, conversei com alguns e eu lembro que tinha eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas era uma entidade, né? Muito assim, de cara fechada, meio bravo, que é o nosso caboclo maravilhoso. Hoje ele eu faço parte dessa casa, né? Mas vou chegar lá. Eu não sabia ainda, mas aí ele ficava me olhando assim com uma cara meio séria, meio assim. E eu falei, gente, o que esse cara tá bravo desse jeito? O que tá acontecendo? Quem que é ele? O que tá acontecendo aí? Eu não tinha ideia de nada. E eu tive que ir embora um pouco mais cedo, porque eu não sabia que gira demorava tanto, né? Eu tava acostumada com um culto de 2 horas. E gira leva muitas horas. Então eu fui embora, fui encontrar meus meninos, meu filho e meu marido que não tinham ido, e não assisti a gira toda. Passou, eu me senti bem, me senti muito bem. Falei, cara, eu preciso voltar lá. Preciso voltar lá num dia com tranquilidade, ficar até o fim para ver tudo, justamente para eu entender de verdade o que era aquilo ali, sabe? Sem aquele preconceito todo.